Bom dia a todos. Estamos aqui na nossa Igreja Bíblica de Cruz para realizarmos um EBD especial, EBD da Ressurreição, qual tínhamos o costume de fazermos de madrugada, mas por via da pandemia estamos fazendo a nossa transmissão no horário normal. Saudade que temos dos nossos cultos de madrugada, depois a comunhão aqui com os irmãos, é um momento muito maravilhoso e com certeza Deus está provendo para que logo, logo possamos voltar à normalidade. Vamos começar com o cântico 176, Porque Ele Vive. Seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Muito bem. Vamos continuar cantando o cântico 288, no cantor cristão é 396, Foi na Cruz. Aproveitando o momento para pedir a você que deixe o seu like nessa transmissão, compartilhe o nosso link. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe o link com seus amigos, com outros irmãos, para que possamos cada vez mais ficar louvando ao nosso Deus e aprendendo a mensagem através dessa tecnologia que Ele nos proveu. 288, Foi na Cruz. Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador.
Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me seguro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor. Morreu na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Vamos continuar cantando agora o hino 99, Ressurreição. Saiu com triunfo e glória, ressurgiu vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu com triunfo e glória, ressurgiu vencendo a morte, o seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória. Ó, graças
promessas alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e o seu poder, pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Vamos nesse instante fazer a leitura semanal da nossa Bíblia, da Palavra de Deus. Abrindo as nossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 39. Diz assim a palavra do nosso Deus: Nabucodonosor toma Jerusalém. Foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. Era o 11º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio: Negal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sasequim, Rabé-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Tendo-os vistos Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram, e de noite saíram da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e o alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o fizeram subir a Ribla, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista deste. Também matou a todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e os sobreviventes do povo, Neburazadã, o chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Porém, dos mais pobres da terra, que nada tinham, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Nabucodonosor cuida de Jeremias, mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: Toma-o, cuida dele, e não lhe faças nenhum mal, mas faz-lhe como ele te disser. Deste modo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Nebuzaradan, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os príncipes do rei da Babilônia mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei e não cairás à espada, porque a tua vida te será como um despojo, porquanto confiaste em mim. Amém. Vamos continuar cantando, louvando nosso Deus, com o hino 123, no livro de coro 263. Seja bendito o Cordeiro.
Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vamos concluir nosso momento de louvor com o cântico 196, Bem-aventurado. 196, Bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia perpetuamente em teu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir.
e a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, não. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Concluir aqui nosso momento de louvor. Agradecer aqui a participação dos irmãos aqui nos instrumentos, o Vicente, o Anderson no violão. Agora vamos concluir ouvindo a pregação da mensagem da Palavra de Deus com o pastor Maesley. Bom dia, amados irmãos. Paz e graça a todos. Hoje nós estamos em um dia diferente dos demais nessa mesma época. Geralmente, nesse dia e nessa ocasião, nós estamos reunidos aqui bem cedo da manhã, no início, né? Aliás, já no findar da madrugada, para entoar louvores ao Senhor, trazendo à nossa mente a lembrança daquele evento que aconteceu há muito tempo atrás, do nosso Redentor, após ter passado 3 dias morto, né? Ressurgiu, ressuscitou, para que a nossa redenção, a nossa salvação, fosse de uma vez por todas autenticada. Essa mesma salvação, que é descrita no contexto bíblico, que foi exercida na cruz do Calvário, através da ressurreição de Cristo, foi carimbada e autenticada o poder do Senhor sobre a morte. A morte já não tem mais a força. E, de fato, o Senhor nos traz isso mediante o que as Escrituras ensinam sobre a sua ressurreição. Gostaria de, nesse momento, depois de já termos louvado ao Senhor juntos, convidá-los a orar. E depois nós iremos entrar no nosso texto bíblico dessa manhã para aprender as riquezas da palavra de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nós sabemos que só o Senhor tem poder para dar vida aos mortos. Sabemos que só o Senhor foi capaz de promover tamanho feito na antiguidade e também nos dias atuais. O Senhor, pendurado naquele madeiro, naquela cruz, entregou, Senhor, a tua vida ao Pai. Naquela ocasião, os teus discípulos, ó Pai, muitas vezes perdidos, se questionaram a respeito de como seria depois dali. Mas o Senhor, ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, o Senhor ressuscitou, mostrando o teu grandioso poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte, nos dando, Senhor, uma esperança de que um dia seremos semelhantes a Ti. E assim como o Senhor tornou a viver para nunca mais morrer, sabemos que um dia nós também iremos, de igual maneira, ser ressuscitados. Se o Senhor não voltar, Pai, antes que isso aconteça, mas nós temos a certeza de que estaremos contigo vivos, ressuscitados à tua semelhança. Então, ó Deus, que a tua palavra fale ao nosso coração nessa manhã e nos ajuda, Senhor, a olhar para ti com gratidão em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias nessa manhã para o Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 16. E vamos ler até o versículo 24. Evangelho de João 16, do verso 16 ao 24. Assim diz a palavra do Senhor: um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis.
Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vo-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Amados irmãos, em meio à morte, em meio a uma situação tão difícil que nós estamos vivendo, a morte parece ser algo que está mais presente do que nunca. Em outros momentos na história também existiram momentos nebulosos, de escuridão, como esse que nós estamos vivendo. Por exemplo, há muito tempo atrás, no período da Idade Média, existiu um momento onde o mundo, naquela época, sofreu um grande abalo com a peste negra. A peste negra dizimou praticamente a grande parte da população europeia. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam seus entes queridos e foi um momento muito difícil. Em outro momento, já no período contemporâneo, quando teve a pandemia também da gripe espanhola, muitas pessoas morreram. Quando teve a outra pandemia do H1N1, muitas pessoas também morreram. E agora na pandemia do Covid, do coronavírus, muitas pessoas também têm morrido. Então nós olhamos para o contexto da morte como algo que está muito presente no nosso contexto de vida atual. E parece que alguém morrer está se tornando algo comum. Alguém falecer, alguém partir dessa vida para a eternidade, parece ser algo tão comum que nós já estamos tendo isso como simplesmente uma coisa comum. De fato, a morte é consequência ainda do pecado e todo homem vai enfrentar a morte um dia, se Jesus Cristo não voltar, né? Se Jesus Cristo voltar, nós sabemos que seremos arrebatados, mas se Cristo não voltar, até lá existirá esse conceito de morte e essa realidade da morte bem presente. Jesus Cristo, ele tinha morrido. Jesus Cristo, na sexta-feira, ele tinha padecido em uma cruz. Mas antes de ele enfrentar essa cruz, Jesus Cristo, ele adverte aos seus discípulos acerca do que vai acontecer. Ele deixa os seus discípulos com garantias em seu coração de que, embora aquela situação de morte seja uma situação que vai abalar de fato o emocional e que vai abalar também a estrutura da perspectiva dos discípulos, mas o Senhor ele deixa uma segurança fixada no coração dos seus discípulos. O nosso texto dessa manhã, ele traz essa realidade de uma forma bem clara, onde a morte não é o fim, mas apenas o começo de uma nova vida que o Senhor nos garante. A morte de Cristo parecia ser algo
totalmente assombroso para os seus discípulos, mas de fato o Senhor, ele mostra que a morte, a tristeza da morte, ela se converterá em uma alegria indizível, em uma alegria que os discípulos poderão ter em todos os momentos da sua vida, não vendo a morte como o último inimigo, ou o fim da trajetória, ou o fim de tudo. Alguns, nesse entendimento de que a morte era simplesmente o fim, falavam que não tinha jeito, não tinha solução, ou que a morte seria simplesmente o fim de tudo, e que depois da morte nada mais haveria. E o apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro, mostrando que não é assim. O capítulo 15 de 1 aos Coríntios, versículo 19, a palavra de Deus assim diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A realidade na qual a igreja vive é uma realidade de certeza, é uma realidade de segurança, não é o contrário. Nós não precisamos de ovos de Páscoa e chocolates para adoçar a nossa vida e nos fazer felizes diante dessa situação pandêmica que nós estamos vivendo. Porque nós temos a certeza de algo muito maior e muito mais superior. Nós sabemos que a nossa esperança em Cristo, ela não se limita apenas a esta vida. A nossa esperança em Cristo, ela é muito maior e ela é muito mais ampla e eterna. Ela não é transitória nem terrena, ela é eterna e para todo sempre. Então, essa esperança que nós temos nos traz a felicidade que o mundo ele não conhece, mediante a ressurreição de Cristo. A vossa tristeza se converterá em alegria. A alegria triunfante da vitória sobre a morte é aquilo que Jesus deixa claro para os seus discípulos. O contexto aqui de João, capítulo 16, enfatiza de uma forma categórica a vitória do Senhor sobre a morte. E esse triunfo do Senhor sobre a morte traz ao nosso coração a verdadeira alegria que a Páscoa de Deus, mediante a sua morte e mediante a sua ressurreição, nos traz. Depois de enfatizar que o Espírito Santo virá para ensinar os discípulos e também para exaltá-lo como o enviado de Deus, Jesus passa a falar a respeito da transformação que sua ressurreição produzirá na vida deles. Jesus ele deixa claro que essa tristeza que eles vão enfrentar, ela será transformada, ela será convertida em uma alegria indizível. E essa alegria não está baseada nas circunstâncias, porque a promessa que eles recebem logo depois dessa afirmação de alegria é que eles serão perseguidos. Mas mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo injuriados, os filhos de Deus, os cristãos, estarão vivendo e tendo em seu coração uma alegria indizível, uma grande alegria. Então nós destacamos aqui alguns pontos dentro desse contexto que nos fazem olhar para o Senhor nessa perspectiva de uma alegria triunfante em nosso coração. Em primeiro lugar, esse enigma, essa metáfora, ela precisava ser decifrada na mente dos discípulos. Um enigma a ser decifrado. Nós olhamos aqui para o versículo 16 até o versículo 19. Jesus ele usa uma linguagem enigmática para falar com seus discípulos. Um pouco e já não me vereis, mais um pouco e me vereis. Os discípulos, ouvindo essas metáforas que Jesus falava, para eles não tinha clareza, mas de fato Jesus estava sendo claro naquilo que ele estava transmitindo aos seus discípulos. E essas palavras de Jesus deixaram os discípulos confusos e eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Estaria Jesus falando sobre a sua morte e ressurreição ou sobre a sua ascensão e a sua glorificação? A dúvida era se de fato Jesus estava falando da sua morte e ressurreição ou se Jesus estaria falando da sua ascensão.
voltando para o céu e logo voltaria de novo para executar o seu plano, para executar o plano de Deus com respeito à instauração do reino. Os discípulos estavam confusos porque eles não sabiam qual seria de fato esse contexto que as palavras de Jesus estavam se aplicando. E Jesus ele deixa bem claro acerca do que ele está falando para os seus discípulos. Versículo 16 até o versículo 19, Jesus ele faz... ele leva aos ouvidos dos seus discípulos essa metáfora para explicar um plano muito maior que envolve o contexto da redenção. Versículo 17, então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isto, que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Jesus ele sabia o que estava passando no coração dos seus discípulos, as dúvidas que os seus discípulos estavam tendo. Da mesma forma que Jesus ele sabia as dúvidas, as preocupações, aquilo que motivava e desmotivava os seus discípulos, ele sabe a respeito do nosso coração hoje. O Deus a quem nós servimos não é diferente do Deus que esteve mostrando, sendo visto e tendo a presença humana dele aqui há 2000 anos atrás. Ele conhece o nosso coração e, de fato, muitas vezes nós temos algumas dúvidas a respeito de como vai ser isso. A respeito da ressurreição, não, porque nós sabemos que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Mas, envolvendo algumas outras questões do plano da redenção, nós ficamos nos perguntando, mas por que Jesus fez assim? Ou por que Jesus não sabia o dia ou a hora? Por que ele não nos disse? Talvez seria mais fácil ou talvez seria mais difícil, né? Então, nós não sabemos os motivos da obra de Deus por completo, mas nós sabemos que isso tudo é para a glória de Deus. Os discípulos, naquele momento, quando estavam na presença de Jesus, fisicamente falando, eles não compreenderam de que Jesus estava falando. Mas, no contexto anterior, o próprio Senhor Jesus diz que o Espírito Santo há de fazê-los entender, de convencê-los, de mostrar a missão do Filho e de fazê-los entender aquilo que Jesus teria que passar. É como a resposta de Pedro em Mateus capítulo 16, a pergunta de Jesus, a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa afirmação que Pedro, ele ressalta aqui sobre a pessoa de Jesus, é algo muito importante e grandioso. Os discípulos, eles tinham um entendimento de quem Jesus era. Pedro, ele toma a frente aqui dos demais apóstolos e afirma o seu pensamento e responde pelos demais discípulos. Depois que isso, de fato, é demonstrado claramente diante dos seus discípulos, Jesus, a partir do versículo 21, ele demonstra o que lhe há de acontecer. O que há de acontecer é o seguinte, a partir do versículo 21, a palavra de Deus diz assim, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos,
dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O Senhor Jesus, ele deixa bem claro aquilo que há de suceder à sua pessoa, para que o plano de redenção e salvação, ele seja de uma vez por todas executado. Amados irmãos, quando Jesus ele prediz a sua morte, todo o seu sofrimento aqui, Jesus está claramente demonstrando aos seus discípulos o que há de ser necessário acontecer na sua própria carne, no seu próprio corpo, para que o plano de redenção, o plano de salvação, João 3,16, de fato seja demonstrado na prática. Nós olhamos para essas afirmações do Senhor e voltamos para o nosso contexto. Jesus aqui, no contexto que nós estamos estudando, de João capítulo 16, o contexto nos leva a entender que Jesus está se referindo ao pouco tempo que existirá entre a sua morte e a sua ressurreição, e não ao intervalo existente entre a sua ascensão e a sua glorificação e a sua volta. Jesus está se referindo ao tempo que ele padece na cruz, entrega a sua vida na cruz, é sepultado e ressuscita ao terceiro dia. Ele mostra e ele diz aos seus discípulos que é um pouco de tempo. Ele explica para os seus discípulos de uma forma bem clara que é pouco tempo, o tempo que ele vai estar ausente deles. E que em breve ele estará com eles. É um intervalo muito pouco de tempo, onde eles terão a oportunidade de vê-lo novamente. Os discípulos, naquele momento, estavam com seu coração apertado. Os versículos que se seguem nos trazem a segunda afirmação aqui do nosso texto. E, em segundo lugar, é um princípio de transformação. O Senhor Jesus, ele explica de forma clara aos seus discípulos e ele mostra um princípio de transformação. A morte de Cristo na cruz levará o diabo e o mundo a celebrarem uma estrondosa vitória sobre Jesus. O mundo estava alegre, os rabinos estavam alegres, os fariseus estavam alegres. Aquelas pessoas que diante de Pilatos, elas estavam clamando e dizendo: crucifica-o, crucificam. Elas estavam clamando ali e elas viram que o seu apelo, a sua vontade eufórica, ela foi atendida. Então, o mundo antigo, Jerusalém, praticamente estava em alegria. Herodes e Pilatos estavam alegres porque tinham feito as pazes. Dentre outros feitos, meus amados irmãos, nós escutamos e lembramos e vemos de uma forma muito nítida que o diabo também estava contando a vitória. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele demonstra que essa alegria do mundo e essa tristeza dos discípulos nesse momento vai causar um rebuliço aí. O princípio da transformação se dá no versículo 20, quando o Senhor Jesus diz assim: em verdade, eu vos digo que chorareis e lamentareis. O Senhor, ele mostra que naquela semana, na sexta-feira, onde o Senhor Jesus é entregue às mãos dos soldados para ser crucificado, e até a sua ressurreição, haverá lamento, haverá choro, haverá tristeza. Irmãos, os discípulos naquela situação, de fato choraram, lamentaram, ficaram sem esperança, acharam que todo o tempo e esforço que eles tinham investido tinha ido por água abaixo. Alguns discípulos se trancaram dentro de casa, outros não sabiam o que fazer, estavam sem rumo.
Outros discípulos de Jesus até tomaram caminho para voltarem e ir embora de Jerusalém, como foi o caso daqueles homens no caminho de Emaús que encontraram Jesus. Dentro de todo esse contexto, nós enxergamos aquele sentimento amargo na boca e no coração dos discípulos de Jesus por verem o seu líder, por ver o seu mestre, por verem o seu Messias crucificado, morto e sepultado. Os discípulos ficaram sem esperança, não sabiam como proceder diante de tal situação, talvez imaginando, se fizeram assim com Jesus, o que farão conosco? Mas, de fato, Jesus Cristo demonstra no versículo 20 que o choro e a lamentação, enquanto os discípulos estavam chorando e lamentando, o mundo estava festejando. Hoje, meus amados irmãos, nós estamos com os valores invertidos e o verdadeiro sentido da Páscoa, que vem desde os tempos antigos lá em Êxodo, onde a primeira Páscoa ela foi celebrada para a salvação dos primogênitos, onde o cordeiro pascal, macho de 1 ano sem defeito, foi imolado e o sangue daquele animal foi passado nos umbrais das portas, comido às pressas, para que o povo pudesse sair do Egito e através do sangue nos umbrais das portas, os primogênitos fossem poupados do castigo e da justiça de Deus sobre o Egito. E de lá para cá, o povo de Israel tem como estabelecimento de lei, todos os anos, celebrar a Páscoa. E dentro desse conjunto do sentido original da Páscoa, nós vemos que, à medida que o tempo foi passando, o mundo, nesse rancor e nessa vontade de fazer calar a verdade de Deus, substituem os verdadeiros elementos da Páscoa por coisas transitórias, por coisas que não têm sentido. Como, por exemplo, hoje, o símbolo maior da Páscoa, num contexto mundial, é o chocolate. São os ovos de chocolate. É o coelho da Páscoa. Quando, na verdade, o que traz, de fato, o real sentido da Páscoa é o Cordeiro de Deus que foi imolado para a redenção, para a expiação do pecado de todo aquele que nele crê. Jesus, ele demonstrou claramente que o mundo ia se alegrar na impiedade. E dessa maneira nós estamos vendo o mundo hoje. O mundo alegre com a impiedade e insatisfeito com a justiça. O mundo está insatisfeito com a verdade. O mundo está insatisfeito com aquilo que é verdadeiro, reto e correto. E mesmo diante disso, o Senhor tem trazido fortalecimento ao nosso coração, quando, na continuação do versículo 20, ele diz assim: vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Amados irmãos, nós temos algo muito maior. Não é simplesmente aquilo que o mundo ameaça, os valores do mundo que estão trocados, é o mundo querendo nos tragar através de ideologias pagãs e ideologias sem fundamentos bíblicos, e o mundo querendo nos envolver nisso. Nós precisamos entender que precisamos permanecer firmes, apesar disso trazer tristeza ao nosso coração, ver o Evangelho de Deus, ver o verdadeiro significado da Páscoa sendo ultrajado, sendo desvalorizado diante do mundo, mas em nosso coração nós entendemos o verdadeiro sentido. Amados irmãos, devemos, acima de qualquer coisa, mesmo que tenhamos tristeza em nosso coração de ver o verdadeiro sentido da Páscoa não sendo observado pelo mundo, mas nós que somos esclarecidos pela palavra de Deus, mesmo triste porque o mundo ele não reconhece isso, mas nós devemos agradecer a Deus e ser felizes, porque o Senhor Jesus Cristo já ressuscitou. Diante disso, nós encontramos aqui, dentro desse contexto, o seguinte, que a morte de Cristo na cruz, ela levou o diabo e o mundo a festejarem essa vitória. Nesse momento, os seus discípulos se entregaram ao choro e ao lamento,
No entanto, a morte de cruz não foi a derrota, mas a glorificação. Nós precisamos entender, amados irmãos, e procurar estabelecer esses princípios na nossa vida, sabendo que a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz foi o ápice da sua humilhação, o seu sepultamento foi o ponto mais baixo da sua humilhação, mas Jesus Cristo, na sua ressurreição, ele foi glorificado. Cristo, em sua morte, ele venceu o diabo e triunfou sobre seus inimigos em sua ressurreição. Então, os discípulos de Cristo que estavam tristes converterão sua tristeza em alegria. A Páscoa, amados irmãos, o sentido dela não é trazer tristeza ao nosso coração. Cristo de fato morreu, Cristo de fato foi pregado em uma cruz, Cristo de fato foi sepultado, Cristo padeceu horríveis dores para a nossa salvação, mas ele ressuscitou. Alegrem-se os povos, alegrem-se as nações e alegre-se o nosso coração, porque nós sabemos que nós cremos em um Deus que padeceu, que foi sepultado, mas principalmente que ressuscitou. Ele tornou a viver. E a nossa esperança não se limita apenas naquilo que é terreno ou transitório, mas a nossa esperança ela está baseada em algo muito maior e muito mais superior. Se existe algo no seu dia a dia atual que tem trazido tristeza ao seu coração, que tem trazido desgosto, que tem trazido falta de motivação de viver, se tem algo que tem provocado essas coisas e esses sentimentos na sua vida e em seu coração, lembre-se, a alegria da ressurreição de Cristo é muito maior do que todas essas coisas. Esse é um texto que traduz a mensagem da alegria de uma forma bem concisa, de uma forma bem direta. O mundo pode estar sendo despedaçado e caindo às bandas, mas nós temos alegria, porque nós cremos no Deus Criador do mundo e nós estamos amparados nas mãos desse Deus. Então, meus amados irmãos, hoje é um dia para que você lance fora toda e qualquer tristeza. O nosso Redentor, ele tornou a viver. O nosso Redentor, ele vive. Então, amados irmãos, nós não precisamos encher o nosso coração de tristeza. Pelo contrário, precisamos estar com o nosso coração cheio de alegria, porque o nosso Redentor, ele está vivo. Cristo, em sua morte, ele venceu o diabo e triunfou dos seus inimigos na sua ressurreição. Então, os discípulos de Cristo que estavam tristes, converterão a sua tristeza em alegria. O caso aqui não é de substituição da tristeza pela alegria, mas de transformação. É transformar aquilo que promove tristeza em sua vida em alegria. Amados irmãos, tenhamos esse entendimento. Nós não temos absolutamente nada em nossa vida que possa promover tristeza. Eu estou com câncer terminal, eu estou doente, eu perdi meu emprego, eu estou passando fome. Embora essas situações do mundo possam de fato trazer muitas tristezas ao nosso coração, mas a gente tem que transformar essa tristeza em alegria. O nosso Deus, ele tem cuidado de nós. Ele vive, ele ressuscitou para que isso pudesse de fato ser concretizado. Em terceiro lugar, esse exemplo de transformação. Um exemplo de transformação. Jesus, ele ilustra o princípio com o exemplo da mulher grávida que sofre para dar à luz, mas transforma essa dor em alegria ao ver o fruto do seu ventre. O versículo 21, a palavra de Deus diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Irmãos, o próprio Senhor Jesus ilustra esse entendimento que os discípulos estavam tendo pela figura de uma mulher prestes a dar à luz. Uma mulher prestes a dar à luz, o que vem sobre o pensamento dela as dores que ela irá enfrentar para que aquela criança ela nasça, as dores que ela vai precisar sofrer,
até o nascimento dessa criança. Amados irmãos, o Senhor, ele diz, a mulher quando está para dar à luz tem tristeza. É algo que lhe consome. Saber que irá passar por uma dor horrível, terrível. Em muitas situações, no mundo antigo, como a medicina não era tão avançada como nos dias atuais, muitas mulheres morriam na sua gravidez, no momento que iriam dar à luz, pelo fato de não suportarem, ou a criança não estar em condições de nascer, porque não estava na posição correta, e muitas mulheres faleciam por conta disso. Então essa tristeza agravava o coração das mulheres que estavam grávidas para dar à luz. E a hora se aproximava, quanto mais a hora se aproximava, mais a tristeza os consumia. Mas, depois do nascimento do menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo homem. Mas, depois que aquela mulher, ela dá à luz a uma criança, depois que passa o período do sofrimento, a alegria inunda o coração e o ser daquela mãe, por saber que ela deu à luz a um homem, a um filho. Jesus estava mostrando aqui que era necessário, de fato, ele passar por aquele sofrimento e que ia provocar essa tristeza, mas essa tristeza, ela iria se transformar em alegria, iria se converter em alegria. Ao nascer o filho, a mulher não se lembra mais da sua aflição, sua tristeza é convertida em alegria. O sofrimento, ele vem, mas nós temos que entender que depois do sofrimento, há a bonança, a alegria. Um dos comentaristas que eu sempre admiro, é o Ryan Riesby, ele destaca que a dor da mãe não foi substituída por sua alegria, mas foi transformada em alegria. O mesmo bebê que lhe causou dor também é o motivo da sua alegria. E no caso dos discípulos, eles estavam tristes aqui porque o mesmo Senhor, o mesmo Deus que lhe causava, que naquele momento ali estava lhe causando a tristeza por falar de forma bem clara que ele iria padecer, né? E ele estava deixando isso bem claro aos seus discípulos, ó, eu vou padecer, e os discípulos estavam ficando tristes por essa causa, mas eu vou ver vocês novamente. Os discípulos estavam tristes por conta da situação de morte e sepultamento de Jesus, mas Jesus deu a garantia da ressurreição. Irmãos, o nosso Deus, ele nos dá garantias. Garantias diante da sua ressurreição. Hoje nós temos a garantia de que o nosso Deus, que ressuscitou, ele irá voltar para nos conduzir para a pátria celestial. Deus ainda ele faz o mesmo, ele transforma a tribulação em triunfo e a tristeza em alegria. Irmãos, só existe uma forma de suportar as aflições. Só existe uma única maneira de suportar a tristeza. É tendo em nossa mente a perspectiva de que o nosso Deus há de nos livrar e nos dar alegria plena e completa. E em quarto e último lugar, a recompensa da transformação. O versículo 22 diz assim a palavra de Deus: assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Amados irmãos, Jesus explica a lição dizendo aos discípulos que quando eles o virem, ressurreto e vitorioso, o seu coração se alegrará. E essa alegria será tão robusta e duradoura que ninguém poderá tirar. O Senhor Jesus, ele coloca em nosso coração uma alegria que não é o distanciamento, não é o Covid, não é a Primeira nem a Segunda Guerra Mundial, nem a Terceira Guerra Mundial, se vai existir ou não, não sei. Só Deus sabe. Outra coisa nesse mundo que tenha força, jamais pode tirar essa alegria do nosso coração. É essa alegria da ressurreição de Cristo, de vê-lo, a certeza de vê-lo novamente,
que devemos ter em nosso coração, que vai nos levar cada vez mais próximos do Senhor. Os discípulos, naquela situação, eles estavam com a mente focada simplesmente na morte de Jesus, nos acontecimentos que viriam depois. Estavam focados na tristeza. Mas quando Jesus ressuscitou, a alegria que eles tiveram foi uma alegria indizível. Essa alegria que os discípulos tiveram naquele momento, nós também podemos ter hoje. Essa alegria de saber que o nosso Redentor, ele está vivo. É como Jó bem exclama: bem sei que o meu Redentor, ele vive. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 22, depois de ter argumentado a respeito da ressurreição dos mortos, a partir do versículo 20, ele diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amados irmãos, essa é a certeza que nós temos. O último inimigo a ser vencido é a morte. E nós temos essa verdadeira esperança e certeza. O nosso Redentor, ele vive. E a nossa alegria, ela deve permanecer mesmo em circunstâncias difíceis. Os discípulos passaram por circunstâncias difíceis. Nós hoje temos passado por circunstâncias difíceis. Mas em nenhum momento essas coisas podem retirar a alegria de saber que o nosso Redentor, ele está vivo. E 1 João, capítulo 3, para finalizar, versículo 1 em diante, o texto nos diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. A realidade aqui é que esse Deus que ressuscitou ao terceiro dia depois de sua morte é o Deus que há de voltar para restaurar todas as coisas e também nos levar para estar com Ele. Seremos assim como Ele é. Ele ressuscitou em um corpo glorificado, em um corpo diferente. E assim, da mesma forma que Jesus se encontra, nós também teremos os nossos corpos transformados e estaremos na sua presença. Talvez alguns dos que estão nos assistindo ainda não entenderam isso na prática. E para você ter essa verdadeira alegria e esse verdadeiro entendimento, creia que Jesus Cristo morreu em uma cruz, foi sepultado e ressuscitou para lhe salvar. E que você precisa arrepender-se dos seus pecados e entregar a sua vida a Cristo. Jesus entregou a vida dele lá na cruz. Mas você já entregou sua vida a Cristo? Vamos orar. Deus amado, nós te rendemos graças e louvor pela bondade tua, Senhor, em trazer essa alegria ao nosso coração. Transformando, Senhor, momentos tristes em momentos de grande alegria. E depositando em nosso coração uma perspectiva divina que só o Senhor, na tua graça e misericórdia, pode fazer. Nisso nós te damos graças. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, hoje à noite nós estaremos fazendo a nossa transmissão. Que você possa compartilhar o link com os demais irmãos, familiares e amigos. Que você possa também divulgar, o nosso canal para que a palavra de Deus
chegue a mais pessoas. E da minha parte, um abraço a todos. Eu sei que é uma dificuldade estar longe dos irmãos, mas em breve estaremos juntos para a honra e glória do Senhor. Até a noite, se Deus permitir. Da minha parte, um bom dia a todos.